fantástica, né? Como é que foi a experiência? Sua primeira reportagem? Cara, a primeira reportagem dá um frio na barriga, você não tem a voz sua não é ideal, né? O tom de voz não é. Por isso que quando alguém me pergunta que está começando, eu falo, primeira coisa, pega o seu telefone, grava 10 textos por dia até que a sua voz pegue um tom legal, um ritmo ideal, porque às vezes o início você não tem ritmo, é igual jogar futebol, é igual você ter um condicionamento físico, né? Você começa devagar, depois com o tempo você tem. E é assim a mesma coisa. Então, eu sempre busquei me preparar antes da etapa profissional. Então, quando eu estava na faculdade, eu gravava áudios num gravador que eu tinha, eu decorava texto e falava no espelho, para quando eu tivesse que gravar uma passagem, eu fazia isso, eu improvisava alguma coisa, porque quando eu tivesse que improvisar, eu já tinha mais ou menos uma noção. E eu acho que as pessoas têm que fazer isso, né? Ela tem que estar pronta na hora que alguém precisa de você, não na hora que você quer. A não ser que você monte a sua empresa, tudo. Mas se você vai para uma empresa, você tem que estar pronto pra, e a hora que ela precisar de você para a função que ela quiser. Assim eu consegui chegar em todas as coisas. Por exemplo, como é que eu virei apresentador? Porque eu cobria feriado e final de semana do apresentador oficial, que não gostava, que não trabalhava final de semana nem feriado. Então, assim, muitas vezes eu perdia. No final de semana que eu estava de folga, eu apresentava. Então, praticamente não tinha folga. Então, você vai. Aí, olha, ao dia que a pessoa saiu, quem que está pronto? Né? Então, às vezes você tem uma reportagem. Eu lembro de uma vez, uma das grandes coisas que eu fiz foi uma reportagem nos Calunga, que é aqueles remanescentes de escravos, né, que são quilombos, na divisa de Goiás com a Bahia. E tinha uma matéria para fazer lá e a repórter que fazia, que era a número um, teve um problema, não sei se ela não quis ir, eu acho que ela não quis ir porque era longe, ia de carro e ia quase 600 quilômetros. Aí, então 1.200 para ir voltar. E eu na hora fui. Né? Então assim, primeiro foi uma experiência maravilhosa você conhecer um lugar desse, né? E assim, você faz uma boa matéria, aí as pessoas já começam a te olhar de forma diferente, né? Então assim, e aí você vai criando, você vai, não pode ter medo, televisão você não pode ter medo. Você tem que, as grandes reportagens que eu fiz foi exatamente criando. Tem algumas coisas, por exemplo, quando eu estava começando, a gente inventou uma história que a gente estava. A gente fez um rally de carroça, sabe? Coisa mais curiosa, botamos uma série, tivemos patrocínio. Na época tinha um programa chamado Rodas e Motores, que ainda existe até hoje, mas na época o Fernando Campos apresentava. Ele levou a nossa matéria para lá, para mostrar, porque era uma coisa completamente diferente. Os carroceiros de Goianira entraram na história, cara. Eles colocavam aquelas bombas com farinha de trigo só para mostrar que fosse um escapamento da carroça, que saía aquela fumaça branca, colocava um número nos cavalos. Então, assim, foi uma coisa super legal, bem no começo, né? A gente fazia isso sempre. Você mesmo que teve essa ideia? Você fala a gente quem? Eu e o cinegrafista, né? Você fala, quando você fala, você tem que falar na equipe, né? Aham. Então, assim, a gente foi uma vez, a gente ficou 19 dias numa aldeia de índio, no Escraô, lá no Tocantins. A gente foi daqui lá com uma Toyota, acompanhamos lá uma série de rituais, né? Numa parceria com a PUC, e as imagens foram usadas também numa tese de doutorado. Então, assim, você passar quase 3 semanas no meio dos índios, você aprende muito. Né? É uma cultura completamente diferente da nossa, né? Muito diferente. Quando você vai fazer essas reportagens pra fora, no caso que você foi, só vai você e o cinegrafista? Ou tem uma equipe maior? Antes, a equipe era 4 pessoas. O motorista, o cinegrafista, o auxiliar e o repórter. Hoje você tem duas, né? Que o cinegrafista dirige e você não tem mais o auxiliar porque a câmera mudou completamente. A câmera antigamente ela tinha uma ligação com um caixote que a gente chamava, que era o negócio de fazer a gravação, né? Que o auxiliar carregava, né? Hoje não tem mais, né? Hoje você pega uma câmera, olha o tamanho dessa de vocês. Né? Antigamente ela pesava 12 quilos, 10 quilos, era um negócio horroroso. E era cega, né? Você não captava, se não tivesse luz você não captava. Eu me lembro de uma vez, nós fomos fazer uma matéria na Caverna dos Ecos, aqui perto de Pirinópolis. Você desce, ela tem 1,5 km
de extensão, tem um lago lá completamente escuro, depois você sai com mais 1 quilômetro. Agora, como é que você vai iluminar? Naquela época a câmera é completamente cega. Aí nós levamos um gerador e fomos emendando fio. Você já pensou o que é carregar 1 quilômetro de fio? Tanto que é pesado. Isso, como a gente era muitas pessoas. E nós entramos meio-dia e saímos 5 horas da manhã. Só que quando foi mais ou menos 1h30 da manhã, a luz acabou. E nós não tínhamos concluído a matéria. Como é que nós íamos voltar no escuro? Aí nós tivemos que eleger um para ir lá olhar. O que aconteceu? O motorista dormiu, o óleo acabou e acabou a energia. O gerador parou, né? E nós ficamos no escuro. Aí chegou lá, colocou, deu uma dura no motorista, claro, né? Daquele jeito, colocou mais óleo no gerador e a gente conseguiu concluir. Então você pega muitas dessas coisas. No Craô, por exemplo, que a gente ia fazer, e lá a gente usou gerador. Só que o gerador fazia muito barulho. E aí, na captação de áudio, o microfone pega. Aí você tem que criar. O que nós fizemos? Nós fizemos um buraco bem fundo, colocamos o gerador lá embaixo, né? Cobrimos, né? Abafou o som e nós fizemos a matéria. Por que foi? Que matéria que era exatamente? A gente foi fazer, a gente foi lá 2 vezes. A primeira foi que teve uma enchente muito grande e eles perderam tudo, né? As roças foram alagadas e aí o índio tem pouca coisa, né? O que ele tem? Hoje ele vive de pesca, mas ele planta, né? Então a plantação, né, é o que sustenta, basicamente, né? Então aí depois a gente fez isso, depois nós voltamos. Só que aí a gente voltou para ver como é que estava a situação 6 meses depois, mas aí foi feita uma parceria com a PUC, porque um professor chamado Luiz Eduardo Jorge estava fazendo uma tese de doutorado, né? Com os Craô. E aí a gente fez a parceria. A gente vai com eles, cede as imagens para ele, né? E eles nos encaminham, porque você não pode entrar numa aldeia sem autorização. A FUNAI é muito chata com relação a isso e tem que ser mesmo, né? Então a gente fez essa parceria porque a PUC tem uma área muito forte e muito importante de trabalho com os indígenas, né? E os Craôs, fantástica tribo, 10 tribos maravilhosas. Você já passou algum risco de vida fazendo reportagem?